Hoje o Flamengo tem um piloto e o nome dele é Tite. Vamos repercutir essa vitória maravilhosa do Flamengo para cima da equipe do Palmeiras. Tem Mengão possivelmente contratando um novo diretor de futebol, Abel Ferreira elogiando o Flamengo, o estádio do Flamengo, vamos repercutir a fala dos jogadores e várias outras notícias do Mengão. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, belezinha? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. Que felicidade, né, rapaziada? 3-0. Fora o baile pra cima do Palmeiras, um jogo de um Flamengo obediente taticamente. O melhor jogo do Flamengo na era Tite. Se pá, foi o melhor jogo do Flamengo na temporada 2023. 3-0, categórico pra cima de um rival forte, pra cima de um segundo colocado do Brasileiro, uma equipe temida pela maioria dos times, pela América do Sul, e o Flamengo também é, e o Flamengo foi lá, se posicionou, meu amigo, aqui não tem Botafogo, o Flamengo aplicou uma sonora pancada, um atropelo de 3-0. E aí, eu falei aqui no pré-jogo, pra quem assistiu o pré-jogo, sabe, meu querido, olha só, Flamengo tá em seca contra o Palmeiras. Flamengo não ganha do Palmeiras. Desde 2021, quando o Flamengo do Renato Gaúcho ganhou lá na Arena do Palmeiras 3-1. Ô Pedrão isso, perdeu a final da Libertadores. Ô Pedrão perdeu a Supercopa. Meu amigo, o Palmeiras não vence o Flamengo. Eu falava, no Rio de Janeiro, desde 2015. O Palmeiras não vence o Flamengo no Campeonato Brasileiro desde 2017, quando o Flamengo tomou uma pancada no Allianz Parque, 2 gols do Davis. Desde então, o Flamengo não perdeu mais lá. Então, em campeonatos brasileiros, o Palmeiras não faz um gol no Flamengo desde 2018, com o Dudu, um gol no Flamengo no Maracanã, desde 2018, quando o Dudu fez aquele gol lá que abriu o placar, depois o Marlos Moreno, lembra do Marlos Moreno? Empatou o jogo. Então assim, não é assim também que a banda toca, entendeu? Porque ficou lá, o Flamengo perdeu a final da Libertadores, perdeu a Supercopa, parecia que o Flamengo é freguês do Palmeiras. Não é freguês. Não é assim. O Abel Ferreira, aliás, no comando do Palmeiras, ainda não venceu o Flamengo em jogos de campeonato brasileiro. Tá aí, 7 jogos, 0 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 3 gols marcados, 11 gols sofridos pelo Abel, dados do Data ESPN. Então não é bem assim, meu amigo. E aí, cara, você via na beira do campo o Abel Ferreira, sabe, ele não tinha reação, não era aquele Abel enérgico, né, que chuta microfone, que fica raivoso, que briga com a arbitragem. Não, ele viu, meu amigo, eu tô sendo atropelado pelo Tite, o Tite me deu um nó tático, o time do Flamengo tá jogando muito mais, não tem o que fazer. E não fez no primeiro, começou até bem uma pressão, o Breno Lopes teve uma chance ali, depois o Flamengo passou por cima, não reclamou, não deu chilique, eu achei até estranho, rapaz, Abel apático, parado ali, mas porque ele viu que não dava pro time dele. E aí, na entrevista coletiva, o Abel Ferreira falou o seguinte, reconheceu o mérito do Flamengo e elogiou o Flamengo, uma coisa que o Abel não costuma fazer. Olha só, independente do resultado, nosso adversário foi muito melhor que o Palmeiras. Mas se fazer um resumo rápido do jogo, os primeiros 15 minutos foram nossos. E a primeira grande oportunidade do jogo é nossa. Num jogo desse nível, quando enfrenta o adversário em casa, que tem orgulho ferido, que ainda não ganhou nada esse ano, foram melhores, mais agressivos, cometeram menos erros, jogaram melhor que o Palmeiras. O primeiro gol através do passe do Pulgar e a forma como o Pedro acha o espaço nas costas é mais mérito deles do que nosso. O segundo não. Os nossos jogadores viraram as costas para a bola e ela vem do goleiro. Para quem luta pelos objetivos que nós lutamos, esse tipo de erro paga muito caro. A vitória é inquestionável do nosso adversário, parabéns a ele. Rapaz, eu fiquei... Cara, o Abel reconhecendo, geralmente vai pra entrevista, fala de arbitragem, achei que ele ia falar, porque expulsou o Gustavo Gomes. Não, reconheceu o mérito do Flamengo, né? E aí ele falou mais aqui, já disse aos meus jogadores, se a gente vence hoje,
a gente tiraria o Flamengo da briga pelo título. Se o Flamengo perde hoje, tá fora. Agora a disputa vai ser até o último jogo entre Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Grêmio e Red Bull Bragantino. Então o próprio Abel Ferreira colocando o Flamengo na disputa do título brasileiro e com méritos, que o Flamengo está de volta à disputa. 3 pontos do Botafogo. Hoje tem Grêmio e Botafogo e Grêmio na casa do Botafogo. Primeiro turno, o Botafogo venceu por 2-0 fora de casa. O Grêmio tá embalado, 4º colocado. Pensando em Libertadores, o melhor resultado é a vitória do Botafogo ou o empate, né? Pensando em Campeonato Brasileiro, o melhor resultado é a vitória do Grêmio, porque aí se o Grêmio vence o Botafogo hoje, o Flamengo fica a exatos 3 pontos do Botafogo, o Grêmio vai a 59, fica a 3 do Flamengo, mas o Grêmio teria um jogo a mais em relação ao Flamengo. Então o Flamengo vencendo empataria em pontos. E aí, meu amigo, se o Grêmio ganhar hoje, embola de vez, ou se o Grêmio empatar, o Flamengo ficaria a 4 do líder do Campeonato Brasileiro, tendo que fazer aí 6 jogos ainda no campeonato, 15 pontos a disputa. Então tem campeonato. O campeonato ainda não acabou. Eu achei que tinha acabado, mas foram 64 mil pessoas no Maracanã, torcida maravilhosa, empurraram o time, cantaram e trouxeram os 3 pontos dessa noite de ontem maravilhosa. 3-0 o Flamengo pra cima da equipe do Palmeiras. Tem que avisar lá o Florentino Pérez para ele pagar a multa para tirar o Hendrick o Hendrick do bolso do Léo Pereira e do Fabrício Bruno. Tô brincando, o garoto joga muito, dá pra ver, porra, drible ali, velocidade, força, inteligência, talento, joga demais, não tem nada, é apenas uma brincadeira, tá, gente? Porque os rivais, quando o Vinícius Júnior jogava, ficava, porque não joga nada, eu não tenho isso, não tenho essa história, joga muito, seleção, vai pro Real Madrid, vai arrebentar, vai evoluir, mas os jogadores do Flamengo conseguiram anular bem esse jogador. E nem adiantaria o Abel Ferreira falar em entrevista, negócio de, porque o cartão, porque o Gustavo Gomes, porque a CBF divulgou a análise do VAR da expulsão do Gustavo Gomes e tá lá o VAR falando, último defensor, não tem o que fazer. O De Arrascaeta ia sair cara a cara com o goleiro. E o De Arrascaeta, cara a cara com o goleiro, né? A gente sabe, né? Que ele vai dar uma cavadinha, vai tocar no cantinho, vai fazer um golaço. Não sei, né? Mas ele faria o gol, né? E aí, né? O Gustavo Gomes puxa pelo pescoço ainda. O De Arrascaeta cai de costas no chão, meio estranho, meio esquisito assim. Então, não tem o que fazer. Perdeu o tempo da bola ali o Gustavo Gomes. O Arrascaeta foi mais esperto, ele se ferrou e acabou expulso de forma justa. Não tenho o que falar dessa expulsão, vermelho direto, o árbitro aplicou corretamente, nem tinha que ficar esperando negócio de, porque o VAR, meu amigo, você viu o lance, o VAR é pra lance que o árbitro não vê, que o árbitro sabe, você tá aí, cara, cartão vermelho, é isso, tá tudo certo, tá? E aí, cara, então a manchete do Sport TV pós vitória do Flamengo contra o Palmeiras, tá aqui, ó, em aberto, Palmeiras tropeça e Fla entra na briga pelo título brasileiro. Eles colocaram lá que o Palmeiras tropeça. Aí o companheiro Mauro César, baita jornalista, pegou e postou assim, foi de fato um tropeço enorme, Sport TV. Acontece, brincadeira botar tropeço, que tropeçou? Foi um atropelo, o Flamengo passou o trator pra cima da equipe do Palmeiras. Essa tinha que ser a manchete, é claro, não tô querendo ser Zé Regrinha, editando, não sou o diretor do programa, mas só fazendo essa crítica construtiva, tá? Assim, eu adoro Sport TV, assisto, me amarro, tá? Galera, vamos lá, alguns pontos. Cebolinha vem mostrando que estreou pelo Flamengo, não tinha estreado. O Gerson, quando tá com vontade, quando quer jogar, você vê que o cara joga a bola. O Pulgar é qualquer coisa, passezinho ali com a parte externa do pé, deixando o Pedro na cara do gol. Falei, Pedro, cava, Pedro, cava, Pedro. Pedrão cavou por cima do goleiro. Então assim, cara, Luiz Araújo bem demais também, zaga bem, Mateuzinho voltou jogando o fino da bola, Ayrton Lucas, sabe? E o que eu gostei mais foi a vontade do time do Flamengo, foi entrega, palmo a palmo, brigando, vambora, vamos ganhar, rapaziada. Gostei bastante disso aí, tá? E o Everton Cebolinha no pós-jogo deu entrevista e falou o seguinte, vamos repercutir aqui, galera.
Muito feliz de ajudar minha equipe e venho numa crescente muito boa. Estou obcecado em fazer um bom trabalho e para voltar a ser um dos melhores pontas do futebol brasileiro jogando aqui no país, como fui há alguns anos, realmente foi em 2019, sobretudo na Copa América, 2018 ele já era bem demais, bom demais lá com o Grêmio, não à toa, vai pro Benfica, é vendido por uma fortuna, de início jogou bem no Benfica, depois vai mal, não sei se não se adaptou, o Tite assume o comando técnico do Flamengo e ele volta a voar nesse time do Flamengo, então tomara que continue nessa crescente, pra você ver como é que é importante o treinador. Pedrão que voltou à boa fase, 2 gols no Palmeiras, 1 gol contra o Fortaleza, 1 gol contra o Santos, todos os gols de bola rolando, sem essa história, porque o Pedro não faz gol de bola rolando, só faz de pênalti, 4 meses que não faz, tá lá, marcou, acredito que voltou à boa fase do nosso artilheiro. Aí ele falou o seguinte: quando o time está taticamente certo, fica mais fácil dos jogadores fazerem esse lado defensivo, poder correr certo. O Tite deixa a ideia muito clara e isso nos facilita, né? Então o Pedrão falando isso aí, quando tá taticamente certo, então com o São Paulo não tava nada certo com o São Paulo. E o que me chama a atenção com o Tite, cara, é que todos os jogos que o Flamengo venceu, o Flamengo não tomou gol. O Flamengo não tomou gol do Cruzeiro, o Flamengo não tomou gol do Vasco, o Flamengo toma gol do Grêmio, perde, o Flamengo toma gol do Santos, perde, o Flamengo tomou gol do Fortaleza, o Flamengo tomou gol do Palmeiras. Você vê como mudou, apesar de ter tomado 3 do Grêmio, apesar de ter tomado 2 do Santos, 5 gols em 2 jogos, em 4 jogos o Flamengo passou zerado no placar. Então tem uma nítida mudança no comportamento sem a bola dos atletas, defensivo dos atletas. E o próprio Tite, na entrevista coletiva, a gente vai repercutir um pouquinho, mas só para dar uma palhinha, ele fala, olha, ele é perguntado sobre o título brasileiro, olha, eu fui picado por isso aí, porque nós chegamos bem, nós vencemos 2 jogos, depois a gente abaixa a guarda. O time abaixou a guarda contra o Grêmio, baixou a guarda contra o Santos. Depois levanta a guarda, vence o Fortaleza e vence o Palmeiras. Ele fala isso na entrevista coletiva, o Tite. Eu assisti. E que baita entrevista com o Tanuri, 20 minutos de entrevista para falar de tudo mesmo. Acabou essa história. 5 minutinhos de entrevista. Pô, meu irmão, entrevista tem que ser longa. Para o técnico explicar para o torcedor o que aconteceu no jogo. E ele deu uma entrevista bem bacana, né? E aí o Mauro César destaca outra coisa aqui também, galera. Gerson ao lado de Luiz Araújo, o que mais desarmou pelo Flamengo no primeiro tempo. 2 vezes cada. E ainda fez 2 cortes para você ver a mudança da postura do Gerson. Sobretudo sem a bola. Foi segundo volante e jogou bem, né? Não vinha jogando bem de segundo volante, vinha jogando bem mais avançado. Jogou de segundo volante e fez um bom jogo. E é isso que a gente quer que continue, né? Vamos lá, galera. Márcio Tanuri esperava o Tite chegar para ser transparente, sabe? Com as lesões dos atletas, falou sobre a lesão do Alan, falou sobre a lesão do Davi Luiz, vou destacar aqui a lesão do Gabigol, ele fala, o Gabigol tem uma lesão de sobrecarga nos tendões adutores. Temos uma previsão de tratamento no fim do ano. É algo que a gente vem controlando, não é algo cirúrgico, chamamos de medicina regenerativa. Ele fala que o tendão está inflamado, coisa e tal, né? Explica ali, situação bem bacana, explicou do Davi Luiz também, torção no tornozelo, mas não dá prazo, né? Isso aí não adianta que vocês não vão tirar dele, que é o prazo. O Alan, de repente, volta esse mês. Davi Luiz, de repente, nem volta. Só na próxima temporada. Foi grave, né? A gente viu, né? Foi traumático, a gente assistiu. Então, foi legal também o Tanuri participar. Você vê que o Tite aí levou o filho dele, outro dia ele levou o Kleber Xavier, outro dia ele levou o Fábio Maceredian. Então, ele, como é que eu posso dizer? Ele traz transparência também, sabe? Pra torcida, pro torcedor, né, para imprensa. Pedrão, é bom para jornalista. Não, cara, mas o jornalista está ali para trazer para o torcedor a situação. E é legal isso, né? Não fica jogo de esconde-esconde, aí o torcedor não sabe de nada. Aí o Tite está aqui, falou do Pulgar. O Pulgar joga muito. Foi até um companheiro, acho, da imprensa chilena que fez a pergunta para ele, porque o cara perguntou em espanhol, né? E perguntou do Pulgar, acredito eu seja da imprensa chilena. É evidente, tem outros países que falam outras línguas, mas perguntou em espanhol, né? Então, e perguntou do Pulgar, então pode ser
que tem outros países que falam a mesma língua espanhola, me perguntou do Pulgar, né? Mas vamos avançando, galera. Ele falou o seguinte, o Pulgar joga muito. Quer um jogador posicional? Ele faz. Quer um box-to-box? Ele faz. Porque ele tem muita qualidade individual e de passe. E o Matheus Bach falou. A capacidade... Matheus Bach, filho do Tite, auxiliar dele. A capacidade de entendimento de jogo do Pulgar é muito grande. É muito grande. Ofensivamente e defensivamente. Ele consegue fazer as leituras, sem falar na qualidade do passe. Cara, a qualidade do passe do Pulgar é algo indiscutível. E foi passe com a parte externa do pé. É mais difícil, você quando dá de lado de pé, com a parte interna, não é que é mais fácil, mas é mais fácil. Com a parte interna, a precisão complica. Ele foi lá, pô, com a parte interna, deixou o Pedro na cara do gol e o Pedro cavou pra cima da equipe do Everton. Sem falar do De Arrascaeta, gol de cabeça, né? Em 2019, no 3-0, ele faz o gol de cabeça também, cruzamento do Bruno Henrique, né? Gol do Pedro de cavadinha, gol do Pedro também numa jogada ali, o pessoal, pô, gol de videogame, Pedrão, pá, Gerson, Pedrão, gol. Então assim, maravilhosa. Foi perguntado sobre título, o Tite ainda é conservador e tem que ser realmente, ele não pode chamar essa responsabilidade para ele. Se o Flamengo perdeu vários pontos antes da chegada dele, a culpa não é dele. Ele já deve ter deixado claro isso no acordo com a diretoria do Flamengo. Ó, o objetivo é a Libertadores, o título de repente pode virar uma consequência. De repente, se o Botafogo começar a tropeçar mais ainda, os outros tropeçarem, o Flamengo ganha o título, né? Tem um confronto direto contra o Bragantino ainda, mas ele não pode falar isso na entrevista, sendo que não foi ele que perdeu vários jogos no início, foi o Sampaoli. Então, meu amigo, a responsabilidade dele é a partir de agora consertar a situação, botar o Flamengo no G4 com a vaga direta. Falou sobre o Cebolinha, sobre período de adaptação, né, que ele conhece o jogador e o jogador, né, vem realmente desempenhando um bom papel no Flamengo. E aí, o Tite, além disso tudo, teve a humildade, isso conquista a grupo também, de reconhecer que errou contra o Santos. Olha o que o Tite falou. Eu, individualmente, errei no jogo contra o Santos, no gol deles. Eu fui reposicionar os jogadores da bola parada, eu trouxe para trás um posicionamento que deveria ser mais central. Aconteceu o rebote e não deu para pressionar, porque a marcação foi alongada. Eu interferi de forma errada. E quando nós nos reunimos, eu falei, Bruno, o seu técnico errou. Pro Bruno Henrique deve ter sido. Por que eu falei isso? Porque se eu quero um atleta perfeito, ou se eles querem um treinador perfeito, nós temos que fazer outra atividade. Eu quero que nós tenhamos uma relação de falar de acertos e de erros. E para assumir. E não para ser herói ou vilão. A mensagem que eu tentei passar para eles foi, se o meu técnico falou que errou, eu também vou errar. E nós temos uma equipe de trabalho que sustenta esse erro. O futebol é assim, a vida é assim, destacou o Tite. Então, bem bacana a entrevista do Tite aí, falando sobre essas situações. Everton Cebolinha falou também mais no pós-jogo, né? Aliás, já repercuti a fala do Cebolinha, que eu repeti falta, ele falou que ia ser um dos melhores pontas do país, como ele já foi. Tem o Calçade, aí, já comentarista da ESPN, destacando também, por isso que eu botei no título aí. Ele falou, no finalzinho do Brasileirão, a gente vê um Flamengo que tem um piloto. O Flamengo viajou o ano todo sem um piloto. Os passageiros estavam no comando. Os passageiros eram jogadores. Agora apareceu o piloto. E está se referindo, claro, ao Tite, tá? Galera, a gente repercutiu bem o que foi esse jogo do Flamengo. Agora tem informação, tá? Alguns portais, o Euclides até publicou isso lá na rede social dele, tá? Alguns portais, porque quem não segue o Euclides, vai lá e segue ele. É um cara muito antenado de notícias do Flamengo, tá ligado em tudo. E alguns portais que cobrem o Internacional, tá? Estão dizendo que o Gustavo Grossi, diretor de futebol argentino do Inter, deixará o clube no final da temporada e vai para o Flamengo. O Grossi também foi diretor do projeto vencedor do Gallardo, na equipe do River Plate, né? O Marcelo Munheco Gallardo, né? Marcelo Munheco Gallardo,
campeão com o River 2018, 2015, muito campeão, tá aí recusando vários clubes europeus porque ele quer um clube de ponta na Europa. Galera, falando sobre estádio do Flamengo, e aí não tem nem como, pô, Pedrão, cortina de fumaça, não precisa fazer cortina de fumaça que o Flamengo venceu, tá? Então não tem essa história aqui. E aí, ó, estádio do Flamengo, clube consegue ok da prefeitura, mas Caixa faz exigências. E aí tá aqui, ó. De acordo com o jornalista André Rizek, do Sport TV, inicialmente a prefeitura era contra a construção do estádio do Flamengo no gasômetro. No entanto, o Flamengo conseguiu convencer o órgão municipal e o assunto foi resolvido. Porém, o dono do terreno, a Caixa Econômica, virou um obstáculo para o sonho rubro-negro. Aí tá aqui, ó. A Caixa conseguiu autorização para construir um arranha-céu e por isso quer cobrar por potencial de andar. E o Flamengo não quer pagar por isso, e sim pelo terreno. Então há uma diferença muito grande do valor que a Caixa quer receber e do que o Flamengo quer pagar. E o Flamengo está em conversas com o governo federal para tentar resolver isso. E o clube conta com a ajuda da prefeitura. Publicamente, ninguém vai admitir isso, falou o Rizek, porque o Flamengo está tentando renovar essa concessão no Maracanã. E pegaria mal admitir publicamente que quer construir um estádio. Aí tem a questão da SAF, que pode ajudar na construção do estádio, questão de naming right, né? O Allianz ajudou lá a construção do Bayern de Munique, o Landim visitou a Alemanha, né? Aí tá aqui, ó, o Flamengo estuda parcerias semelhantes com 3 empresas que seriam sócias do seu estádio. A ideia da gestão é não se endividar para fazer o estádio. Tudo isso destacou o André Rizek no Seleção Sport TV de ontem. Só que estou repercutindo hoje, porque ontem teve jogo do Flamengo e Palmeiras, não tinha como, né, falar dessa história aí. Ontem tinha muita coisa, né, galera? Então, hoje repercutindo isso aí, tá? Você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, assina o sino, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.